Olá, nesta aula vou trazer uma dica de como fazer bordas sombreadas. Vou começar aqui com círculos. Vamos lá, fazendo aqui você vai entender melhor o que eu quero dizer com borda sombreada. Primeira coisa, eu vou criar aqui um círculo, uma elipse, e vou colocar a cor amarela. E vou remover o contorno. Agora eu vou duplicar ela, dar um Ctrl D e vou aumentar um pouco. Nessa outra elipse, eu quero que ela seja um amarelo um pouco mais escuro. O que eu posso fazer? Com ela selecionada, se eu segurar o Ctrl e clicar na cor, ele vai colocar uma porcentagem da cor que eu cliquei. Olha só, vou dar um Ctrl Z e vou colocar azul. Tá vendo? Se eu ir dando Ctrl, ele vai mandando uma porcentagem dessa cor. Amarelo com azul vira verde. Então agora vamos dar um Ctrl Z ou então voltar ele para o amarelo. Eu vou dar apenas um Ctrl no rosa, para que ele fique mais alaranjado. E agora eu vou dar um Shift Page Down, mover ele para baixo. Pronto, a gente tem aqui uma diferença entre as duas bordas. A primeira coisa que eu vou fazer é aparar a parte do fundo. Eu vou clicar nesse amarelo, segurar um Shift, clico na parte de fora e dou um aparar. Para isso a gente tem ela separada. Agora eu vou colocar aqui a minha sombra, sombreamento, e para ficar legal esse efeito, a gente usa aqui o incandescente pequeno nas pré-definições. E eu vou colocar com 5 essa opção, enevoamento da sombra, com 5, para que ela fique bem curtinha. O que eu faço agora? Eu posso mover esse aqui para baixo, Shift Page Down. Olha só, a gente deu aquele efeito da borda separada com sombra. Tá vendo que legal? Eu posso agora dar aqui, ó, se eu clicar na sombra, ela está marcada, a gente pode passar ela para RGB e escurecer, pôr um preto mais escuro. E a gente pode até mexer um pouco mais aqui. E agora a gente pode separar ela dando um Ctrl K. Quando dando um Ctrl K, minha sombra virou um objeto separado. E essa sombra a gente pode mudar a cor aqui. Olha só. E agora com isso a gente pode fazer muita coisa legal. Por exemplo, para dar um efeito nesse círculo de dentro, e a gente pode também duplicar a sombra, dar um Ctrl D para ela escurecer mais. Que agora a gente criou duas sombras. E para a gente dar um efeito legal nessa parte de dentro, para selecionar ele, como que a gente faz? Segura um Alt e clica. Aqui, ó, retângulo, lente, então a gente não está nele ainda. Segurando o Alt, eu dou mais um clique, elipse. Agora sim, eu estou com ele selecionado. Aqui mostra qual objeto que eu selecionei. Vamos jogar aqui com 150 milímetros e selecionei o elipse, apertar para o lado. A gente pode mexer nesse fundo para fazer alguma coisa para já enfeitar ele e deixar mais legal. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, a gente cria um retângulo e vamos pôr o tamanho dele aqui de 5 milímetros de largura. Agora eu vou usar 5 aqui na distância de deslocamento. A gente dá um Ctrl D, vai uma vez e mais uma. Pronto. Ou então, vamos pôr 10 de uma vez, para fazer ele sair o dobro do tamanho para o lado. E só dar um Ctrl D e repetir. Nele aqui agora a gente seleciona tudo, eu vou soldar para virar um único objeto. Vou colocar o amarelo, segurar o Ctrl e dar um clique no rosa, ou magenta. E vou remover o contorno. Botão direito, Power Clip dentro, joguei aqui. Para entrar direto no Power Clip, ou dá 2 cliques, ou você pode segurar Ctrl e clicar. Agora vamos jogar ele aqui no círculo e aumentar um pouco. E sair. A gente andou 150 para o lado, vamos jogar aqui 150. E posso também, segurando o Ctrl aqui, entrar na edição dele. Aqui eu não vou conseguir porque ele está pegando a lente. Então eu dou Alt e seguro Ctrl. Pronto. Ó, dei um Alt, estou aqui no Power Clip. Vamos editar o Power Clip. Se eu girar aqui com 45 graus, acho que vai ficar mais legal. E aumentar um pouco. Agora sim.
Viu como é simples e fica um efeito bem bonito? E essa ideia da borda sombreada a gente pode usar também numa imagem. Olha só, eu vou fazer nessa imagem aqui. Eu vou criar uma elipse. Eu vou apertar P para mandar ela para o centro da página e apertar P na foto. Ela já estava centralizada, não precisou. Vou colocar a cor de contorno azul para a gente visualizar e vou usar aqui. Pronto, tenho duas imagens. Primeiro, com a de fora, eu vou segurar um Shift, clicar na foto e usar a interseção. Agora eu posso apagar ela de fora. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Esse elipse, eu vou dar uma interseção. Eu tenho agora essa parte e aqui eu posso deletar esse contorno azul. Eu tenho aqui duas fotos. E aqui eu também posso deletar o contorno azul. Essa foto de dentro, eu posso clicar nela, segurar Shift, clicar na de fora e aparar. O aparar também serve de um bitmap para o outro. Olha só. Agora eu posso mover ele para cima, Shift Page Up e usar a sombra da mesma maneira. Sombreamento pequeno e a gente vai usar aqui 5 e vamos mudar a cor dele para preto. Se eu quiser dar uma diferenciada nelas, eu posso aqui, ó, clicar no de dentro. Eu estou com o de fora selecionado, como eu sei, porque está aparecendo a opção de sombra. Vou segurar um Alt, cliquei no de dentro. Nele agora eu posso dar um Ctrl B. E nesse Ctrl B eu posso deixar ele mais claro. Mexendo aqui no brilho um pouco. Agora, o de fora, ele está junto com a sombra. Primeiro eu vou separar ele da sombra. Eu vou clicar aqui na minha sombra e dar um Ctrl K. Pronto, agora a sombra é um objeto à parte. Eu posso converter essa sombra em bitmap. Bitmap, converter em bitmap, RGB. A minha sombra agora é um bitmap. Apenas para parar de aparecer aquela opção de lente. Agora nessa outra parte, eu vou dar um Ctrl B e ele eu quero uma cor mais viva. Agora uma ideia legal que a gente pode fazer aqui, já já a gente volta, vamos para a terceira página. Temos esse hambúrguer. Para a gente arrancar o fundo dele de uma maneira mais rápida, a gente já viu antes, mas vamos lá. Ele tem vou colocar ele com 180 milímetros e eu vou colocar aqui 300 milímetros. Para que quando eu der um clique com um toque na seta, ele ande 300 milímetros para o lado. Eu vou duplicar ele e mandar aqui. Agora, essa parte, primeiro eu quero remover essa sombra. Eu vou dar um Ctrl B e mexendo aqui no brilho, não no contraste, vamos ver se a gente consegue chegar numa solução para tirar essa sombra. Parece que nesse caso não vai dar. Então, o que a gente vai fazer? Bitmap, modo, preto e branco. Vamos ver agora. Tem que fazer com que a sombra não apareça, só que ela está insistindo em aparecer. Não tem problema, já já a gente dá um jeito nela. Vamos escurecer tudo então, para assumir essa parte branca aqui, ó, para que esse branco seja reconhecido como um preenchimento e não um branco. Ok, bitmap, converter em bitmap. Agora, para a gente fazer essa curva de uma maneira mais rápida, vamos vir aqui em modo preto e branco e dar um OK. Pronto, agora rastrear bitmap, rastreio do contorno, linha artística. Pode clicar em reduzir e vamos marcar a opção remover imagem da cor da imagem inteira. Aí ele vai processar e vai me dar esse fundo. Vai ter um bocado bom de serrilhado aqui, mas a gente tira automático isso já já. A gente tira de uma maneira bem rápida. O Core vai ficar processando um pouquinho, pois tem muitos detalhes. Isso aqui é apenas uma visualização rápida. Depois, se fosse fazer essa arte mesmo, a gente poderia tirar o fundo de uma maneira mais caprichada. Aqui agora que a gente tem esse vetor, eu posso dar um duplo clique, pegar a ferramenta forma e apagar esses pontos de dentro. E esses serrilhados a gente pode dar uma deletada geral aqui e ajustar depois.
Pronto, eu vou colocar nele a cor verde de contorno, tirar o preenchimento e mandar para o lado. Aqui, olha só, eu vou ajustar. Lembrando que aqui é só um macetezinho rápido para arrancar o fundo. Tem uma aula específica sobre isso. Eu vou apagar aqui, só para a gente usar ele sem fundo de uma maneira rápida. Eu usei o rastreio rápido para criar esse contorno em volta. E com isso agora a gente vai dar um Shift, com ele selecionado, clicar na foto, interseção. Pronto, a gente tirou o fundo dessa imagem. Aí isso aqui agora a gente poderia usar dessa maneira. Jogando ele aqui e movendo a borda para cima. Não ficou muito legal não. Acho que assim já vai dar um efeito bacana. A gente tem que colocar a cor dele, ele ficou muito claro. Para ficar mais próximo da nossa borda, a gente pode dar aqui um Ctrl B e escurecer só um pouco para não ficar tão diferente do fundo. E colocar nele também um sombreamento pequeno. Pronto. Agora com esse lanche a gente poderia trabalhar bastante coisa aqui. Uma ideia são aquelas faixas que vêm com o nome, que é bem comum em logomarcas. Essas faixas a gente pode encontrar alguns modelos aqui, ou então a gente pode desenhar ela também da maneira que a gente quiser. Olha só, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, uma faixa. E muitas outras coisas que poderíamos fazer. Então, com isso, encerramos essa aula sobre as bordas sombreadas. Espero que tenha gostado e até a nossa próxima aula.